amigos, tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer o diário de gravidez. Eu nem acredito que eu tô gravando o diário de gravidez. É um sonho realizado depois de 7 anos de tentativas. O nosso milagre está a caminho. E eu vou gravar em 2 vídeos, o primeiro e o segundo trimestre. Não vai ficar um vídeo muito longo, então eu vou começar com o primeiro trimestre. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como foi esses 2 trimestres passados. Para quem não viu o nosso primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards o nosso primeiro vídeo. Ele lá fala um pouquinho de como nós descobrimos, tem uma dramatização, porque na época eu não gravei, foi tão surreal o que a gente viu, que eu vi lá no teste, que eu não tive nem reação de gravar e nada. Então a gente fez uma dramatização no primeiro vídeo e quem não assistiu vai estar aqui nos cards para você assistir. Então eu vou contar um pouquinho de como foi o primeiro trimestre. Bom, com quantas semanas nós descobrimos? Antes da minha menstruação vir, com um dia antes da minha menstruação vir, se vocês escutarem algum barulho, é a Magali que tá aqui do lado. Um dia antes da minha menstruação vir, eu senti uma coliquinha estranha. Eu normalmente sentia muita cólica e antes da menstruação vir, eu sentia uma cólica muito forte. Então eu achei estranho aquela cólica, era uma cólica diferente. E aí eu decidi fazer o teste de farmácia, e o teste que a minha amiga tinha dado, e deu positivo. Então, quando eu fiz o teste, eu já estava de 4 semanas e 1 dia, segundo a ultrassom que nós fizemos, né? Então, 4 semanas e 1 dia. A gente faz semana toda terça-feira, então toda terça-feira a gente completa uma semana. Eu fiz aqui um rascunho, porque senão eu não ia lembrar de tudo, do que eu tenho que falar. Por isso que eu vou ficar baixando a cabeça de vez em quando. O que fizemos assim que nós descobrimos? Assim que a gente descobriu, a gente fez o teste, a gente não acreditou muito, a gente ficou meio em dúvida, será que é, será que não é? Daí eu fiz um outro teste, deu positivo de novo, e o mais engraçado é que a gente tem uma amiga que ela foi descobrir, na verdade 2 amigas, elas só descobriram depois de vários testes negativos, tipo 2 semanas depois do primeiro teste. E o meu, depois da menstruação ter atrasado. E o meu foi antes. E assim que eu colocava o xixi no palitinho, já dava super forte as 2 linhas. Então, mesmo assim, a gente ficou, será que não é? Eu Rodolfo com medo de não ser verdadeiro aquele teste, né? Ele falou assim, não, vamos fazer um teste no outro dia, com o primeiro xixi da manhã, que diz que é mais confiável. E aí nós continuamos fazendo teste e acabou que a gente fez 8 testes no total. Foram 8 testes de gravidez, os 8 positivaços. E assim que a gente soube, eu liguei na farmácia aqui, porque tudo aquilo que eu estudei durante 7 anos na nossa espera foi assim, sumiu da minha cabeça. Eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu fiquei perdida, totalmente perdida, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então eu liguei na farmácia e aqui, diferente do Brasil, aqui o aborto ele é legalizado. Então assim que eu liguei, a farmacêutica até falou assim, dá pra perceber pela sua voz, mas eu preciso perguntar, esse bebê ele é desejado ou não? Como aqui o aborto é legalizado, você pode não querer o bebê. Então eles têm que fazer essa pergunta. Toda vez que alguém engravida, a primeira pergunta que eles fazem é se a gente quer o bebê ou não. E eu falei, sim, eu quero muito, é um sonho realizado. Ela falou assim, tá, ok. Então você vai precisar tomar as vitaminas, o ácido fólico e ligar para um médico. Aí eu fui comprar a vitamina, só que eu não achei uma que tenha com ômega 3 junto, então eu comprei uma vitamina separada da outra. Depois eu consegui, a amiga minha me deu a vitamina com ômega 3 junto, e aí só tomava uma pílula por dia, uma vitamina por dia. E como que foi achar um médico, ainda mais nessa pandemia? Que foi logo no começo da pandemia, né? Então aqui os médicos eles só estavam atendendo
casos de urgência. E aí eu consegui uma teleconferência, ou seja, eu liguei num médico e aí foi pelo computador a consulta. Eu não precisei ir lá no consultório. Aí, mas esse não seria o meu médico que ia me acompanhar. Seria só um médico, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então eu liguei e aí ele falou, ó, você vai precisar encontrar um médico para te acompanhar durante a sua gravidez para fazer o pré-natal. Daí, nessa consulta, ele falou isso, ele perguntou se eu estava tendo enjoo, se estava tudo bem, se eu estava tendo perda de sangue, essas coisas. Eu falei que não. Aí ele me passou, já prescreveu um remédio para enjoo, mesmo eu não estando enjoada. E já enviou direto para a farmácia perto daqui de casa. Aí, minutos depois da gente terminar a consulta, a farmácia me liga dizendo que meu remédio já estava pronto. E aí, só que eu não usei remédio de enjoo até minha 8ª semana. E aí, antes de eu chegar nos sintomas, eu vou falar como que eu achei o médico. Aqui no Canadá, diferente do Brasil, não, na verdade eu não sei porque eu nunca engravidei no Brasil, mas aqui no Canadá a saúde é pública. Então é diferente do Brasil em relação aos particulares, né? Eu não sei como que é no SUS. Eu não lembro como que foi da minha irmã, por exemplo. Aqui você tem que escolher o hospital que você quer ter o neném e depois você escolhe o médico. Será que dá pra entender? Porque tem um hospital aqui perto de casa, mas eu não tive boas recomendações desse hospital. E tinha um hospital um pouco mais longe de casa, que é onde eu tive melhores recomendações, e foi nesse hospital que eu decidi ter o neném, que fica a uns 45 a 50 minutos daqui de casa. E aí, depois que eu escolhi o hospital que eu queria ter, foi que eu encontrei um médico. O médico, ele dá consulta um pouco mais perto, dá 20 minutos daqui de casa. Então, eu escolhi essa médica porque eu queria ter nesse determinado hospital. Eu quero, né? Não queria. Quero ter nesse determinado hospital. Então, eu tentei, mesmo antes de eu ter certeza que eu queria esse hospital, eu ainda liguei para outras duas clínicas, outros dois médicos, em outros 2 hospitais. Um que é mais perto, um que é no meio do caminho entre minha casa e esse hospital que eu escolhi, e esse hospital que eu escolhi. E, assim, Deus é tão maravilhoso que nos outros 2, eles não queriam me dar consulta antes da 12ª semana. Teve uma que falou que eu tinha que ligar com 10 semanas para conseguir uma consulta, e esse mais perto de casa eu tinha que ligar com 8 semanas para conseguir uma consulta, mas que eu só ia pegar a consulta lá na 12ª semana. E esse, assim que eu liguei, ela falou assim, tá, nós já vamos marcar e a próxima vaga que tem é para quando você tiver com 8 semanas. Então, a minha primeira consulta foi com 8 semanas. É uma consulta, assim, bem simples. Rodolfo não pôde ir comigo por conta da pandemia, então eu fui sozinha. Ele ficou esperando no carro do lado de fora. E aí foi uma consulta de no máximo, deixa eu ver, 10 minutos, no máximo. Ela perguntou como que eu tava, perguntou da minha família, perguntou se tinha alguma doença pela minha família por parte dos meus pais, hereditário, né? Perguntou se eu tava tendo perda de sangue, essas coisas tudo. E aí ela me passou. Aí foi com 8 semanas eu já tava enjoando muito. Daí ela me passou a mesma medicação que o outro médico da teleconferência me passou, só que ela aumentou as doses. Então, antes eu tomava a medicação só à noite, e aí ela aumentou pra tomar de manhã, de tarde e de noite. Foi aí que eu comecei a sentir muito sono. Mas depois de eu ter conseguido os médicos tudo, agora eu vou falar dos sintomas que eu tive. Então, quais foram os sintomas que eu tive? Antes de eu descobrir que estava grávida, eu senti uma cólicazinha, então essas na verdade eu tive um dia de cólica
desse tipo. Foi o dia que eu fiz o teste. Então eu tive um pouco de cólica, fiz o teste, depois disso não tive mais cólica. Essa cólicazinha assim. Outra coisa que eu percebi é que os meus seios estavam muito inchados. Eu não aguentava nem triscar neles. Então, esse foi um outro sintoma que eu tive. E uma coisa engraçada é que eu não tava com a barriga grande, nem parecia que eu tava grávida, até porque 4 semanas é muito pouco. Mas eu não aguentava colocar short apertado, nada, calcinha apertada, nada. Então, todo short que eu colocava que tinha botão, eu desabotoava. Eu saía, ficava com o short desabotoado, colocava a blusa por cima. Não aguentava nada me apertando. Uma coisa estranha que eu achei, porque eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos em todos os vídeos que eu já assisti, ninguém comentou nada sobre isso, é que logo nas primeiras semanas a minha língua ela ficou um tanto quanto estranha e eu comecei até a ficar com a boca muito amarga. Tudo que eu comia era amargo, ficava uma coisa ruim, e aí por conta dessa coisa ruim na boca me dava mais enjoo. Aí eu marquei um dentista, porque eu achei muito estranho, essa minha língua, ela parecia que estava áspera, bem áspera, e tinha umas placas brancas, e eu não estava conseguindo escovar o dente direito. E aí eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa e prejudicar o bebê, então eu decidi marcar um dentista. Daí eu fui no dentista, e a dentista falou assim, não, isso é normal, isso é por conta dos hormônios da gravidez que tá fazendo isso, e a gente chama de língua peluda, traduzindo, né? Língua peluda. E aí é como se fosse todos os gominhos da língua tivessem pra cima. Normalmente eles são deitados, né? Então é como se eles estivessem todos pra cima. Isso tudo por conta dos hormônios da gravidez. Daí ela me passou um enxaguante bucal específico pra eu passar durante uma semana. Eu não podia passar disso, porque se passasse disso ia começar a manchar os dentes, porque ele era rosa. Podia pigmentar os dentes. E eu tinha que comprar uma escova para a língua, porque eu não tava conseguindo escovar com dente... Não tava conseguindo escovar com a escova de dente normal. A minha escova de dente é aquela elétrica e eu não conseguia ligar ela, porque só o fato de mexer com a escova no dente daquele jeito, dela ligada, que ela fica tremendo, me dava mais enjoo ainda. Então foi bem complicado. Eu tive que trocar de pasta de dente, tive que comprar pasta de dente infantil, porque eu não conseguia passar pasta de dente normal. Foi assim, umas semanas um tanto quanto complicadas, foi bem difícil escovar o dente nessa época. Por conta da língua peluda, me deu a boca amarga. E quanto às placas, ela falou que era da gravidez também, era o hormônio da gravidez que estava fazendo essas placas brancas na minha língua. E que ia passar, que esse enxaguante bucal ia eliminar isso daí. E aí eu passei a usar outros enxaguantes bucais também, depois desse, que ela me passou. Aí, por conta do amargor na boca, da língua áspera desse jeito, me dava muita vontade de cuspir toda hora eu cuspia. Nunca cuspi tanto na minha vida. E era uma coisa assim, muito estranha. Muito estranha. Eu enchia de água e eu tinha que cuspir. Uma outra coisa que quem sofreu bastante foi o Rodolfo, é que me deu muitos gases. Eu tinha muitos gases. Independente do que eu comia, eu tinha muitos gases. Muitos. Além dos gases, eu tinha... logo no começo, eu comecei a sentir que a minha digestão estava bem lenta. Então eu ficava com aquele negócio estranho assim e tal. Não conseguia comer direito. No começo era só a má digestão, não tinha enjoo. Aí a partir do momento que veio o enjoo, aí deu uma piorada na situação. Porque além da má digestão, que não digeria de jeito nenhum, parecia que ficava o tempo todo aqui no estômago a comida. Aí veio a indigestão. E uma coisa que eu lia muito é que as mulheres falavam, eu fiquei com o intestino preso. E o meu foi o contrário. Eu fiquei com o intestino super solto. Não chegava a ser uma diarreia, porque não vinha com os efeitos da diarreia, mas era
o intestino super solto. E aquilo me preocupou também. Eu perguntei pra médica se era normal, quando eu ia na consulta, né? Ela falou que era super normal, que eu ia ficar nessa transição entre intestino solto, intestino regular e intestino preso. Eu não tive muito intestino preso até o momento. Foi mais de solto para regular, assim. Mas no começo, eu não... Tudo que... eu tive uma... Eu tenho intolerância à lactose, mas eu tive uma intolerância maior no começo da gravidez. Até hoje eu não consigo comer queijo. Antes da gravidez eu conseguia comer pelo menos queijo. Mas agora na gravidez nem queijo eu não consigo comer, porque como eu já estava com o intestino solto, se eu tomasse leite ou comesse queijo ou algo derivado do leite, era certeza que eu ia passar mal e era até perigoso para o bebê, né? Porque a diarreia em si não é legal para grávida. Aí, com o enjoo veio o super olfato, né? Tive um super olfato. Assim, eu trabalho aqui em cima, porque depois que, por conta da pandemia, a gente começou a trabalhar remoto. Então, eu tava trabalhando aqui em cima, Rodolfo lá embaixo, e eu não conseguia chegar perto da cozinha, fazer nada, nem pra fazer um café eu não tava conseguindo. Então era Rodolfo que fazia sempre. E o meu super olfato, toda vez que ele mexia com alho, era o fim pra mim. Nossa, era muito ruim, muito ruim. Porque eu não fui só de enjoar por enjoar, eu fiquei enjoada e vomitava. E muitas vezes eu tinha que forçar, porque como eu tava com a má digestão, eu não conseguia digerir direito. Aí o enjoo piorava e eu acabava forçando o vômito, porque era o que me fazia ficar melhor. Eu nunca gostei de vomitar, eu odiava vomitar, mas às vezes era a única solução para diminuir o enjoo. Mesmo tomando remédio de manhã, de tarde e de noite, eu tive muito enjoo. O meu olfato, perfume, aqui eu amo a Casa Cheirosa, amo. Então eu tenho várias coisinhas de tomada, que ela é uma lâmpadazinha e você coloca uma vela em cima, aromática, e ela fica soltando esse cheiro. Eu saí tirando tudo da tomada. Eu comecei a não passar perfume, Rodolfo não podia passar perfume. O desodorante tinha que ser um desodorante muito fraquinho, que eu não tava aguentando sentir cheiros. Os cheiros pra mim eram insuportáveis. Por conta do enjoo, eu perdi peso. Eu perdi 3 quilos no primeiro trimestre. Porque eu não conseguia comer, tudo me enjoava, qualquer coisa. E eu assim, pra eu conseguir comer, eu tinha que olhar pra comida. Não era tipo, Rodolfo chegava pra mim às vezes e falava assim, o que você quer comer? Eu falei assim, não sei. Eu não sei o que eu quero comer. Eu só sei que se eu olhar e eu não ser apetitoso pra mim, eu não vou querer comer. Então era assim, ele fazia, eu olhava, se me agradasse, se meu estômago não embrulhasse, eu conseguia comer. Mas foi assim, eu perdi 3 quilos, sei que tem mulher que perde bem mais, mas para o meu peso, como eu sempre fui muito magra, 3 quilos era muita coisa. Uma coisa que eu tinha muita dúvida era quais produtos eu podia usar. Porque no primeiro trimestre eu fiquei com medo de usar qualquer coisa que tivesse aqui em casa. Eu saía que nem louca vendo os ingredientes que tinha. Aí eu mandava para uma amiga minha que é enfermeira e perguntava, será que pode? Será que não pode? É seguro? Não é seguro? Eu cheguei a mandar um e-mail para a empresa do cosmético para saber se era seguro para grávida ou não. Então, no primeiro trimestre eu só usei um creme no corpo, que era o que eu já estava usando antes, porque eu tava com a pele muito seca. Já tinha mais ou menos 1 ano que eu tava usando ele. E continuei usando durante o primeiro trimestre, que é esse daqui da La Roche. Ele é para quem tem a pele com probabilidade de secura, de ter uma pele muito seca, seca severamente. Ele fala que era desde o nascimento. Então, foi esse daqui que eu cheguei a mandar um e-mail perguntando se era seguro. Então, eles me responderam dizendo que era seguro e eu perguntei, mas falando, não, mas veja com a sua
com a sua farmacêutica, o seu médico ou alguém da saúde que te acompanha para ter mais certeza, mas que para você ter mais certeza, né? Mas que é seguro. Então eu usei no começo da gravidez só esse produto aqui, que é o Lipcar Balm AP+. Foi o único que eu usei porque eu fiquei com medo de qualquer outra coisa. Eu usava sabonete e isso daqui. E aí eu só usei esse creme no primeiro trimestre. Foi a única coisa que a gente comprou, fora a pasta de dente infantil. E os enxaguantes bucais. Então, no primeiro trimestre eu não comprei muita coisa. Daí, pra dizer que eu não comprei nada, eu comprei esse bodyzinho aqui. Bonitinho. Ele é de 0 a 3 meses. Esse daqui é pra quando o neném nascer. Na verdade, eu comprei só pra quando a gente fez a revelação pra nossa família. Daí eu mostrei esse bodyzinho pra eles. Mas foi a única coisa que nós compramos no primeiro trimestre. A gente não comprou nada. Nós começamos a ganhar as coisas já no segundo, que vai ser no próximo vídeo. Eu vou falar pra vocês um pouquinho no próximo vídeo sobre o segundo trimestre. Então, o primeiro trimestre foi isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa do tipo, deixe aqui nos comentários, que assim que der eu vou responder e vou amar ler todos os comentários. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Beijinhos, até mais. Tchau!